Você já parou para pensar no imenso poder que está escondido dentro do seu cérebro? Um universo inteiro de possibilidades que a sociedade atual quer manter longe do seu alcance. Sim, eles. Aqueles que lucram bilhões vendendo drogas caríssimas, criadas para manter você dependente, vulnerável e desconectado da sua verdadeira capacidade mental. E se eu te disser que existe um caminho diferente, um caminho que pode libertar sua mente, te dando o controle total da sua vida? Neste vídeo, eu vou revelar verdades que eles não querem que você saiba. Estamos falando de tecnologia avançada, ciências de ponta e as visões revolucionárias de Alexander Kaplan. Mas atenção, essa é a quarta vez que tento postar este conteúdo, porque insistem em remover. Então, assista agora antes que seja tarde demais. No final do vídeo, vou compartilhar com você um presente exclusivo, uma estratégia prática que vai transformar as suas manhãs e dar o primeiro passo para essa revolução mental. Mas antes de continuar, me diga, de onde você está falando? Quero saber sua experiência com essas questões e entender como você enxerga o futuro do contato com o cérebro. Essa jornada está apenas começando, e juntos vamos desvendar o que é real e o que é fantasia nesse universo fascinante. Se prepare, porque o que vem a seguir vai mudar sua percepção sobre tudo. Vamos começar. O que é o contato com o cérebro? Contato com o cérebro refere-se à interação direta entre o cérebro humano e uma tecnologia ou dispositivo externo. Em vez de depender dos métodos tradicionais de comunicação, como fala ou gestos, o contato com o cérebro permite que um indivíduo controle ou se comunique com máquinas ou sistemas apenas por meio de seus pensamentos. Essa ideia, que parecia ficção científica há algumas décadas, está rapidamente se tornando uma realidade. Exemplos de tecnologias, ou métodos atuais. Interfaces cérebro-computador, BCIs. As interfaces cérebro-computador, BCIs, são tecnologias que permitem a comunicação direta entre o cérebro e dispositivos externos, como computadores ou próteses. Usando sensores colocados no cérebro, essas interfaces capturam sinais neurais e os traduzem em comandos, como mover um cursor na tela ou controlar uma prótese com o pensamento. Um exemplo famoso disso é o trabalho da Neuralink, empresa de Elon Musk, que está desenvolvendo implantes cerebrais para permitir que as pessoas controlarem dispositivos eletrônicos com seus pensamentos. Neurofeedback. O neurofeedback é uma técnica que usa dispositivos para monitorar a atividade cerebral em tempo real e ajudar as pessoas a aprender a regular esses padrões. Por exemplo, pacientes com distúrbios de ansiedade ou TDAH podem treinar seu cérebro para produzir ondas cerebrais mais calmas ou focadas. Essa tecnologia ajuda a melhorar o controle mental e pode até mesmo aumentar o desempenho cognitivo em diversas áreas, como memória e concentração. Estimulação cerebral profunda, DBS. A estimulação cerebral profunda envolve a inserção de eletrodos no cérebro para tratar condições como Parkinson e depressão severa. A tecnologia não apenas regula na atividade cerebral em regiões específicas, mas também pode influenciar diretamente o comportamento e o estado emocional de uma pessoa. Leitura de pensamentos e tecnologia de imagem cerebral. A leitura de pensamentos é um conceito que está mais próximo da realidade do que muitos imaginam. Tecnologias de imagem cerebral, como a ressonância magnética funcional, fMRI, têm sido utilizadas para mapear as áreas do cérebro ativadas por pensamentos ou emoções específicas. Embora ainda esteja em estágios iniciais, já existem experimentos que tentam decodificar pensamentos simples, como palavras ou imagens, com base na atividade cerebral. Como a ciência está explorando as capacidades do cérebro humano. A ciência tem avançado a passos largos no entendimento das capacidades do cérebro humano. O mapeamento do cérebro humano, que envolve a identificação de áreas responsáveis por funções específicas, tem revelado informações surpreendentes sobre como processamos informações, sentimos emoções e tomamos decisões. Além disso, as pesquisas em neuroplasticidade mostraram que o cérebro é capaz de se reorganizar e formar novas conexões ao longo da vida, o que significa que é possível melhorar a cognição e as habilidades mentais, mesmo na idade adulta.
Estudos sobre neurociência estão explorando maneiras de potencializar o cérebro, seja para fins terapêuticos, tratamento de doenças neurológicas, ou para melhorar o desempenho cognitivo e emocional. A questão agora é: como podemos usar esse conhecimento para ter mais controle sobre nossas mentes e, assim, transformar nossa vida? Com essas tecnologias em constante evolução, o futuro do contato com o cérebro promete nos levar a lugares que nunca imaginamos. A ideia de controlar dispositivos apenas com o pensamento, melhorar nossa saúde mental e até acessar as profundezas da nossa mente de maneira direta está cada vez mais ao alcance. Estamos apenas começando a explorar esse território e as possibilidades são infinitas. Avanços tecnológicos recentes. Nos últimos anos, a tecnologia tem avançado de maneira surpreendente, abrindo portas para a integração entre o cérebro humano e as máquinas de formas que antes eram impensáveis. Desde inteligência artificial até implantes neurais e tecnologias futuristas, estamos em uma era onde a interação direta com o cérebro não é mais uma ficção científica. Vamos explorar como essas inovações estão remodelando nossa compreensão do cérebro e seu potencial. 1. Inteligência artificial e sua interação com o cérebro. A inteligência artificial, IA, está rapidamente se integrando à neurociência, proporcionando novas formas de interação entre o cérebro e os sistemas computacionais. A IA pode analisar padrões de atividade cerebral e, em alguns casos, até antecipar decisões humanas, como prever respostas emocionais ou entender o que uma pessoa está pensando com base na atividade cerebral registrada. Alguns sistemas já são capazes de decodificar imagens simples a partir da atividade cerebral, como parte dos esforços para melhorar a interface cérebro-computador, BCI. Além disso, algoritmos de aprendizado de máquina estão sendo usados para analisar grandes quantidades de dados sobre o cérebro, permitindo identificar padrões neurológicos que podem ser fundamentais no tratamento de doenças mentais, como depressão ou ansiedade. A IA também pode ser aplicada para criar modelos computacionais que simulam como o cérebro processa informações e toma decisões, oferecendo uma visão sem precedentes sobre a cognição humana. 2. Implantes neurais. A conexão com as pesquisas de Kaplan. Os implantes neurais são dispositivos que são inseridos diretamente no cérebro para registrar ou estimular a atividade neural. Esses dispositivos têm o potencial de transformar a medicina e a neurociência, permitindo tratar condições como paralisia, doenças degenerativas e até transtornos mentais. Neuralink, fundada por Elon Musk, é uma das empresas mais notáveis nesse campo, desenvolvendo um sistema de implantes cerebrais que promete restaurar funções motoras e permitir uma conexão mais profunda entre o cérebro e as máquinas. As pesquisas de Alexander Kaplan se conectam diretamente com esses avanços. Kaplan explora a possibilidade de expansão da mente humana por meio de tecnologias que conectam o cérebro a dispositivos externos, ampliando a capacidade cognitiva e permitindo acesso direto ao subconsciente. Ele imagina um futuro onde as limitações do corpo humano podem ser superadas e a mente humana pode interagir com o ambiente de maneiras que nunca imaginamos antes. Os implantes neurais também podem ser usados para criar uma interface mais eficiente entre o cérebro e os sistemas computacionais, permitindo, por exemplo, que um usuário controle dispositivos como computadores, exoesqueletos e até próteses com apenas o pensamento. Esses avanços podem não só transformar a vida de pessoas com deficiências, mas também permitir a criação de supercapacidades cognitivas. 3. Tecnologias futuristas que podem revolucionar o entendimento do cérebro. Estamos apenas começando a explorar as possibilidades de tecnologias futuristas que podem mudar nossa compreensão do cérebro de maneira radical. Algumas dessas tecnologias incluem neuroimplantes de alta precisão. Futuros implantes neurais podem ser tão avançados que serão capazes de mapear o cérebro com precisão quase absoluta, permitindo uma leitura mais detalhada das funções cerebrais. Isso não só ajudaria a tratar doenças como Alzheimer e Parkinson, mas também poderia criar interfaces cérebro-máquina tão intuitivas que poderiam transformar o modo como interagimos com a tecnologia no dia a dia.
realidade aumentada e realidade virtual, integradas ao cérebro. O uso de realidade aumentada, AR, e realidade virtual, VR, já está em expansão, mas futuramente essas tecnologias serão ainda mais integradas ao cérebro. Imagine um cenário onde, por meio de implantes cerebrais, uma pessoa consiga visualizar informações ou experiências sensoriais diretamente no cérebro, sem a necessidade de telas ou dispositivos externos. Isso poderia mudar drasticamente a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. Interfaces biônicas avançadas. O futuro também aponta para biônicos altamente desenvolvidos, como braços, pernas ou até órgãos que são controlados diretamente pelo cérebro, sem a necessidade de comandos físicos. Esses dispositivos poderiam ser extremamente naturais, com o cérebro enviando sinais para controlá-los de maneira fluida, como se fossem parte do corpo humano. Neurofeedback avançado. O futuro do neurofeedback envolve o uso de tecnologias que não só monitoram a atividade cerebral, mas também a alteram em tempo real, para melhorar o foco, o aprendizado e a saúde mental. Com isso, poderíamos ver um futuro onde todos têm a capacidade de regenerar e aprimorar seu cérebro de maneira personalizada. O potencial de transformação. Esses avanços tecnológicos não apenas desafiam nossa compreensão do cérebro, mas também abrem portas para uma nova era de potencial humano ilimitado. Imagine um futuro onde todos tenham acesso a tecnologias que não só tratam doenças neurológicas, mas também expandem a capacidade cognitiva de maneiras incríveis. O contato direto com o cérebro pode se tornar um divisor de águas em nossa evolução, permitindo-nos superar limitações físicas e mentais. Estamos à beira de uma revolução no entendimento do cérebro, e as possibilidades de como essas tecnologias podem mudar a vida humana são quase infinitas. O que parecia ser ficção científica está se tornando realidade, e a questão é: estamos prontos para abraçar isso? Realidades comprovadas. A ideia de controlar dispositivos apenas com o pensamento, ou usar próteses robóticas conectadas ao cérebro, já não é mais uma fantasia. Graças a avanços em interfaces cérebro-computador, BCIs, e neurotecnologia, essas inovações estão se tornando realidades comprovadas que têm um impacto profundo na vida das pessoas. Vamos explorar o que já foi alcançado e como essas tecnologias estão transformando o cotidiano. 1. Controle de dispositivos com o pensamento. A tecnologia de interface cérebro-computador, BCIs, permite que os usuários controlem dispositivos apenas com seus pensamentos. Esses dispositivos funcionam por meio da captação dos sinais elétricos do cérebro, que são processados e traduzidos em comandos para controlar máquinas ou sistemas. Um exemplo claro é a pesquisa realizada pela Universidade de Pittsburgh, onde pacientes com paralisia foram capazes de controlar um cursor na tela de um computador apenas com seus pensamentos. Essa tecnologia foi desenvolvida para ajudar pessoas com deficiências motoras, oferecendo uma nova forma de comunicação e controle, onde o corpo não precisa de movimentos físicos para interagir com o mundo digital. Além disso, empresas como a Neuralink estão avançando com implantes neurais que visam não só restaurar movimentos em pessoas com paralisia, mas também permitir o controle de dispositivos eletrônicos, como celulares e até computadores, sem o uso de mãos. Isso significa que, no futuro, podemos controlar nossa casa inteligente, enviar mensagens ou até jogar videogames com o poder da mente. 2. Próteses robóticas conectadas ao cérebro. A prótese robótica conectada ao cérebro é outra inovação que já está sendo aplicada na vida de muitas pessoas. Tradicionalmente, as próteses eram controladas por movimentos do corpo ou por sistemas mecânicos. Hoje, com a tecnologia de BCIs, as próteses podem ser controladas diretamente pelo cérebro, proporcionando movimentos mais naturais e precisos. Um exemplo impressionante é o caso de Hugh Hare, um cientista e amputado, que usa próteses biônicas controladas por sinais cerebrais para caminhar e correr com uma precisão impressionante. Sua prótese não é apenas funcional, mas também capaz de fornecer feedback sensorial, permitindo ao usuário sentir pressão e textura ao tocar objetos,
algo que era impensável até poucos anos atrás. Essas tecnologias estão revolucionando a vida de pessoas com deficiências físicas, oferecendo-lhes a possibilidade de recuperar funções perdidas e de interagir com o ambiente de maneira mais eficiente e natural. Além disso, as próteses biônicas podem ser programadas para aprender e adaptar aos movimentos do usuário, tornando a experiência mais fluida. 3. Impacto prático dessas tecnologias na vida cotidiana. O impacto dessas inovações já pode ser observado no cotidiano de muitas pessoas, especialmente aquelas com deficiências físicas ou neurológicas. Vamos analisar como essas tecnologias estão fazendo a diferença. Mobilidade e qualidade de vida. Para pessoas com paralisia ou amputações, as próteses robóticas e os BCIs oferecem uma mobilidade restaurada. Isso não só melhora a qualidade de vida, permitindo que essas pessoas realizem atividades cotidianas como andar, correr ou segurar objetos, mas também promove uma maior independência. Reabilitação e tratamento de doenças neurológicas. Tecnologias como o neurofeedback têm sido usadas para tratar condições como ansiedade, depressão, TDAH e até lesões cerebrais traumáticas. O uso de BCIs em tratamentos de reabilitação, como o que ocorre com pacientes de acidente vascular cerebral, AVC, tem mostrado resultados positivos na recuperação de funções motoras e cognitivas. Facilidade no controle de tecnologia. Para pessoas com deficiências motoras severas, a possibilidade de controlar dispositivos tecnológicos apenas com o pensamento traz uma enorme vantagem. Isso pode incluir acessar a internet, controlar um carro autônomo, ou até mesmo interagir com dispositivos smart home, como luzes, termostatos e sistemas de segurança, sem a necessidade de nenhum controle físico. Acessibilidade e inclusão social. As tecnologias que permitem o controle de dispositivos com o pensamento também estão tornando o mundo mais acessível e inclusivo. Elas podem ajudar pessoas com deficiência severa a participar de atividades que antes seriam impossíveis, como jogar videogames, interagir em redes sociais e até realizar trabalhos em escritório com maior facilidade. Expansão das capacidades humanas. A possibilidade de aumentar as capacidades cognitivas e motoras do ser humano através de implantes neurais e BCIs tem implicações profundas para o desenvolvimento humano. Podemos, no futuro, ver pessoas não apenas recuperando capacidades perdidas, mas também superando as limitações naturais do corpo humano, como velocidade de processamento mental ou habilidades motoras. O futuro é agora. Essas tecnologias não são mais uma promessa distante. Elas já estão impactando a vida de muitas pessoas de maneira concreta. O que antes parecia impossível, controlar dispositivos com a mente, restaurar movimentos com próteses robóticas ou interagir diretamente com o cérebro, já é uma realidade comprovada. À medida que essas tecnologias evoluem, podemos esperar um futuro onde a integração entre o cérebro humano e as máquinas será ainda mais fluida, natural e, possivelmente, acessível a um número ainda maior de pessoas. O impacto na vida cotidiana será profundo, trazendo novas formas de interação social, reabilitação e crescimento humano, fantasias e limitações. À medida que as tecnologias de contato com o cérebro se desenvolvem, surgem também mitos e ilusões sobre o que essas tecnologias podem realmente alcançar. Enquanto muitas das ideias que antes eram consideradas fantasiosas agora são possíveis, ainda existem limites técnicos, éticos e sociais significativos. Vamos explorar alguns dos mitos comuns, as barreiras para uma verdadeira fusão entre mente e máquina, e discutir as implicações distópicas e utópicas dessas inovações. 1. Mitos sobre a leitura de pensamentos e controle mental. Uma das maiores fantasias em torno das tecnologias de contato com o cérebro é a ideia de que podemos ler pensamentos e controlar mentes à vontade. Apesar de pesquisas promissoras em neurotecnologia e inteligência artificial, as máquinas ainda não são capazes de acessar ou ler pensamentos complexos com precisão. Leitura de pensamentos. Embora a tecnologia de mapeamento cerebral e ressonância magnética funcional, fMRI, possa detectar padrões de atividade cerebral, ler pensamentos específicos ainda está muito além das capacidades atuais.
A decodificação de imagens simples ou padrões de emoção é possível em experimentos controlados, mas a capacidade de acessar pensamentos detalhados e privados continua sendo um mito. Controle mental de terceiros. A ideia de controlar a mente de outra pessoa diretamente, como é retratado em filmes e ficção científica, também é uma fantasia distante. Interfaces cérebro-computador podem permitir que os usuários controlem dispositivos externos com o pensamento, mas manipular pensamentos, emoções ou decisões de outra pessoa é um conceito que ainda está fora do alcance da ciência atual. Além disso, o controle mental de outras pessoas levanta questões éticas e morais extremamente complexas. 2. Barreiras éticas e científicas para uma verdadeira fusão entre mente e máquina. Embora o progresso no campo das interfaces cérebro-máquina seja notável, existem várias barreiras científicas e éticas que limitam uma verdadeira fusão entre a mente humana e a máquina. Limitações científicas. A tecnologia de implantes neurais e interfaces cérebro-computador está avançando, mas ainda estamos lidando com desafios técnicos imensos. A precisão e segurança dos dispositivos são questões críticas. Implantes cerebrais exigem uma cirurgia invasiva, e há riscos de rejeição do corpo, infecções e danos ao tecido cerebral. Além disso, a capacidade de controlar ou ler a atividade cerebral de maneira completamente precisa e sem interferências ainda é um grande obstáculo. Desafios éticos. À medida que avançamos com as tecnologias de neuroengenharia, surgem sérias preocupações éticas sobre o direito à privacidade mental. A ideia de que dados cerebrais possam ser acessados por terceiros para fins comerciais, governamentais ou militares é uma questão delicada. Quem controla essas tecnologias? Como garantir que os dados sobre pensamentos, emoções e saúde mental não sejam abuso de poder? Essas questões precisam ser resolvidas antes de se permitir uma verdadeira fusão entre o cérebro e as máquinas. Desigualdade de acesso. Outro dilema ético está relacionado ao acesso desigual a essas tecnologias. Se as interfaces cérebro-computador se tornarem comuns, aqueles que não podem pagar ou não têm acesso a elas poderiam ficar em desvantagem, criando uma lacuna entre os habilitados tecnologicamente e os não habilitados. Isso poderia gerar uma sociedade ainda mais desigual, onde as capacidades cognitivas e físicas são ampliadas para aqueles com recursos, enquanto os outros ficam para trás. 3. Distopias e utopias tecnológicas. Com o avanço das tecnologias de fusão mente-máquina, muitas visões distópicas e utópicas começaram a surgir. Essas visões refletem as preocupações e esperanças sobre o impacto dessas inovações na sociedade. Distopia. Uma visão distópica comum é a perda de autonomia mental. Em um futuro onde as tecnologias de controle mental e leitura de pensamentos sejam comuns, poderíamos viver em um mundo onde governos, corporações ou indivíduos poderosos possam manipular e controlar as mentes das pessoas. Imagine uma sociedade onde os pensamentos privados não são mais seguros, e todos os nossos movimentos mentais podem ser monitorados e controlados por sistemas externos. Um exemplo disso pode ser visto em filmes como Black Mirror, onde as tecnologias de monitoramento cerebral são usadas para vigilância total e controle social, criando um mundo em que as pessoas estão constantemente vigiadas e manipuladas. A privacidade mental pode se tornar um conceito obsoleto, e as pessoas podem ser forçadas a se conformar a um sistema altamente controlado. Utopia. Em contrapartida, uma visão utópica poderia ver essas tecnologias como um meio de libertação e potencialização humana. Imagine um mundo onde todos têm acesso a tecnologias de amplificação cerebral, permitindo a expansão das capacidades mentais, cura de doenças neurológicas e conexões mais profundas entre os seres humanos. A fusão de mente e máquina poderia criar uma sociedade mais igualitária, onde as pessoas têm a capacidade de aprender mais rápido, curar-se de doenças mentais e até interagir com o mundo de maneira mais profunda e intuitiva. A ideia de um cérebro global conectado, onde as mentes humanas estão interligadas de forma colaborativa, pode ser vista como uma maneira de alcançar um novo nível de compreensão e empatia. Nesse cenário,
A tecnologia não estaria sendo usada para manipulação, mas para expandir as capacidades humanas e resolver problemas globais, como pobreza, desigualdade e doenças. O caminho a seguir. A verdadeira fusão entre mente e máquina é uma jornada complexa e cheia de desafios. As limitações científicas e barreiras éticas ainda precisam ser superadas, e as visões distópicas e utópicas nos lembram de que a tecnologia em si não é boa nem má. O que importa é como escolhemos usá-la. Enquanto o futuro ainda está incerto, é certo que a inteligência artificial, os implantes neurais e outras tecnologias cerebrais transformarão profundamente nossa sociedade. A questão que permanece é: como podemos garantir que essas inovações sejam usadas para o bem coletivo, sem violar a privacidade e a liberdade individual? Implicações éticas e sociais. À medida que a tecnologia de contato com o cérebro avança, surgem profundas questões éticas e sociais que precisam ser discutidas. Desde a privacidade mental até os impactos que essas inovações podem ter nas relações humanas, na educação e no trabalho, as implicações dessas tecnologias são vastas. Além disso, há o risco de que o acesso desigual a essas tecnologias possa gerar novas formas de desigualdade social. 1. Privacidade mental. Será que nossos pensamentos estão seguros? A questão da privacidade mental é uma das mais preocupantes à medida que as interfaces cérebro-computador, BCIs, se tornam mais sofisticadas. Hoje, já é possível mapear a atividade cerebral e até identificar padrões relacionados a emoções ou intenções. Mas ainda estamos longe de uma leitura detalhada dos pensamentos de uma pessoa. No entanto, a possibilidade de acessar diretamente o cérebro levanta questões sobre a segurança e controle dos dados neurais. Ameaças à privacidade. Em um futuro onde as tecnologias de leitura e manipulação do cérebro se tornem comuns, o que acontece se governos ou empresas puderem acessar os dados cerebrais de uma pessoa sem o seu consentimento? Será que os pensamentos privados de indivíduos estarão seguros? Se os pensamentos de uma pessoa puderem ser lidos ou manipulados, quais direitos de privacidade permanecem? A privacidade mental seria uma das últimas fronteiras a ser invadida, mas ao mesmo tempo, uma das mais importantes para preservar a liberdade individual. A possibilidade de manipular ou controlar pensamentos levanta questões sobre autonomia e liberdade de escolha, riscos de manipulação e controle. Além da privacidade, há o risco de manipulação de pensamentos e até de controle mental. Se as máquinas ou sistemas tecnológicos puderem acessar ou até interferir nos processos mentais de uma pessoa, isso pode criar situações de abuso. O controle sobre a mente humana pode ser utilizado para manipular comportamentos ou influenciar escolhas, violando o direito à autodeterminação. 2. Como o contato com o cérebro poderia mudar as relações humanas, a educação e o trabalho. O contato mais direto entre o cérebro e a tecnologia pode ter implicações significativas em diversas áreas da sociedade, principalmente nas relações humanas, na educação e no trabalho. Relações humanas. Se as tecnologias de BCI permitirem uma conexão mais profunda entre as mentes das pessoas, isso pode tanto fortalecer quanto complicar as relações interpessoais. Por um lado, poderíamos ter uma maior empatia e compreensão mútua, com as pessoas sendo capazes de sentir o que os outros estão experimentando de maneira mais autêntica. Isso poderia facilitar a conexão emocional e melhorar as relações familiares, sociais e românticas. Por outro lado, a interferência nos pensamentos e emoções de uma pessoa poderia gerar novos desafios, como a perda de privacidade emocional. A capacidade de acessar e compartilhar pensamentos poderia também gerar conflitos ou até mesmo exploração emocional, se usada de maneira inadequada. Educação. Na educação, o impacto de tecnologias de contato com o cérebro poderia ser revolucionário. Implantes neurais ou neurofeedback poderiam ser usados para ajudar as pessoas a aprender mais rapidamente, melhorar a memória e até otimizar a capacidade de concentração. Técnicas como o aprendizado acelerado poderiam se tornar a norma, permitindo que os alunos adquirissem habilidades de forma mais eficiente. Contudo,
Isso também levanta questões sobre a equidade no acesso a essas tecnologias. Se apenas uma parte da população tiver acesso a implantes neurais ou técnicas avançadas de aprendizado, isso pode agravar desigualdades educacionais. Além disso, o uso excessivo dessas tecnologias poderia alterar o papel tradicional do educador, criando uma dependência de sistemas tecnológicos e deixando de lado a experiência humana na educação. Trabalho. O impacto no trabalho seria igualmente transformador. Imagine um mundo onde os trabalhadores possam acessar informações, aprender novas habilidades e executar tarefas complexas mais rapidamente por meio de implantes cerebrais ou interfaces de neurotecnologia. Isso pode aumentar significativamente a produtividade e permitir novos tipos de trabalho, com uma ênfase maior em habilidades cognitivas e criativas. Por outro lado, a introdução de tecnologias que aprimoram as capacidades mentais também pode resultar em uma polarização do mercado de trabalho. Aqueles com acesso a essas tecnologias poderão obter vantagens competitivas significativas, enquanto aqueles sem acesso a elas ficarão em desvantagem, gerando ainda mais desigualdade no ambiente profissional. 3. Possíveis desigualdades causadas pelo acesso a essas tecnologias. As tecnologias de contato com o cérebro têm o potencial de transformar a sociedade, mas também podem causar uma divisão ainda maior entre os que têm acesso a elas e os que não têm. Vejamos como isso pode ocorrer. Desigualdade no acesso. O principal risco das tecnologias de BCI é que seu acesso pode ser limitado a indivíduos ou grupos privilegiados. Se o custo de implantes neurais ou dispositivos avançados for muito alto, apenas uma parte da população poderá se beneficiar, criando uma brecha tecnológica ainda maior entre ricos e pobres. Isso pode resultar em uma sociedade de duas velocidades, onde os indivíduos com acesso a essas tecnologias podem expandir suas capacidades cognitivas e físicas, enquanto os outros são deixados para trás. Desigualdade cognitiva. A capacidade de aumentar a inteligência e melhorar o desempenho cognitivo através de tecnologias cerebrais pode criar uma divisão cognitiva. Aqueles que têm acesso a implantes neurais ou outras formas de potencialização mental podem alcançar um nível de inteligência e habilidades que os outros não podem igualar, criando um elitismo tecnológico que agrava as desigualdades já existentes em outras áreas da sociedade. Dependência de tecnologia. Por fim, a dependência de tecnologias de amplificação cerebral pode ser um risco social significativo. Se as pessoas começarem a depender demais dessas tecnologias para tomar decisões, aprender ou interagir, isso pode afetar sua autonomia e capacidade de funcionar sem a ajuda desses dispositivos. Além disso, isso pode criar um vazio existencial, onde as pessoas perdem sua identidade pessoal à medida que suas mentes se tornam cada vez mais integradas a máquinas e sistemas externos. Conclusão: as tecnologias de contato com o cérebro oferecem potencial incrível, mas também trazem questões éticas e sociais fundamentais. A privacidade mental, as mudanças nas relações humanas, a educação e o trabalho estão entre as áreas mais afetadas, e desigualdades podem ser ampliadas com o acesso desigual a essas inovações. O futuro dependerá de como abordamos esses desafios éticos e garantimos que essas tecnologias sejam usadas para benefício coletivo, e não apenas para fortalecer as divisões sociais existentes. Visão de Alexander Kaplan. Alexander Kaplan é um nome de destaque nas pesquisas sobre neurotecnologia, interfaces cérebro-computador e as potencialidades da mente humana. Suas ideias têm como foco o entendimento profundo de como a mente humana interage com a tecnologia e como podemos ampliar as capacidades cognitivas e emocionais usando dispositivos avançados. Kaplan propõe uma integração mais estreita entre o cérebro e as máquinas, o que poderia abrir novas fronteiras para o desenvolvimento humano. 1. Resumo das principais ideias de Kaplan. Integração entre mente e máquina. Kaplan defende que o futuro da tecnologia não está apenas em ferramentas externas, mas em uma integração direta com o cérebro humano. Através de dispositivos como implantes neurais e interfaces cérebro-computador,
Ele acredita que seremos capazes de aumentar e expandir as capacidades cognitivas de maneira profunda e duradoura. Ampliação das capacidades humanas. Para Kaplan, o uso de tecnologias de contato com o cérebro pode permitir que as pessoas não apenas superem limitações físicas e cognitivas, mas também se conectem de formas mais autênticas e profundas com os outros. Ele vê essas tecnologias como uma ferramenta para potencializar o aprendizado, melhorar a memória e até mesmo curar doenças neurológicas. Neuroplasticidade e autocura. Kaplan enfatiza a ideia de que o cérebro humano é extraordinariamente plástico e tem uma capacidade incrível de se reorganizar e se curar. Ele propõe que, ao estimular o cérebro de maneiras novas, com o uso de tecnologias avançadas, podemos acelerar e potencializar esse processo de neuroplasticidade, permitindo cura de doenças, como Alzheimer e Parkinson, e a restauração de habilidades cognitivas. Ética e responsabilidade. Embora ele seja otimista sobre as possibilidades dessas tecnologias, Kaplan também aponta a necessidade de discussões éticas rigorosas. Ele acredita que, com o avanço dessas inovações, surgirão desafios em relação à privacidade mental e ao controle da tecnologia, e que é essencial desenvolver diretrizes éticas claras para garantir que os benefícios sejam amplamente compartilhados e não abusem da autonomia humana. 2. Como Kaplan enxerga o futuro do contato com o cérebro. Kaplan enxerga um futuro onde a tecnologia e o cérebro humano estão em um nível de integração profunda e harmônica. Ele imagina um cenário em que o cérebro não só controla máquinas externas, mas também interage com elas de forma mais fluida e intuitiva, criando um fluxo de informações que será muito mais rápido e eficaz do que qualquer sistema que conhecemos hoje. Conexões diretas com o mundo digital. Ele prevê um futuro onde nossas mentes podem se conectar diretamente com a internet e outros sistemas de informação. Isso poderia possibilitar o acesso instantâneo a informações e dados, aumento da memória e a comunicação telepática entre indivíduos. Imagine poder aprender uma nova habilidade ou língua de forma instantânea, ou se conectar a outras pessoas de maneira direta e sem barreiras. Ampliação do potencial humano. Kaplan acredita que a verdadeira revolução do contato com o cérebro não será apenas sobre resolver problemas médicos ou melhorar a eficiência das tarefas, mas sobre a expansão das capacidades humanas. Ele enxerga um futuro onde as pessoas poderão aumentar sua inteligência, criatividade e empatia de maneiras que hoje parecem impossíveis. Isso poderia resultar em sociedades mais inteligentes, mais conectadas e com maiores capacidades de colaboração. Desafios e limitações éticas. Kaplan reconhece que a fusão entre mente e máquina apresenta desafios éticos e sociais. Ele enfatiza a importância de refletir sobre as implicações sociais dessas tecnologias, principalmente em relação à privacidade, ao controle e ao acesso desigual. Para ele, o futuro dependerá de um equilíbrio delicado entre aproveitar as vantagens dessa tecnologia e preservar os direitos humanos fundamentais. 3. Reflexões inspiradoras para o público. O futuro não está apenas em entender o cérebro, mas em aprender a ampliá-lo. Kaplan acredita que, ao entender e potencializar as capacidades do cérebro humano, poderemos alcançar novos patamares de conhecimento, criatividade e interação. Ele nos desafia a pensar além das limitações atuais e a explorar novas formas de expandir nossas mentes. O cérebro humano é o nosso maior recurso, e a tecnologia é a chave para desbloquear seu verdadeiro potencial. Kaplan nos convida a ver as tecnologias de contato com o cérebro não como ferramentas que substituem o que somos, mas como ferramentas que ampliam nossa essência humana. Ele nos inspira a usar essas tecnologias não apenas para resolver problemas, mas para expandir nossos horizontes e melhorar nossas vidas. A verdadeira inovação não vem de mudar a tecnologia, mas de mudar nossa maneira de pensar sobre ela. Uma das reflexões centrais de Kaplan é a necessidade de repensar o que significa ser humano à medida que nos conectamos de forma mais direta com máquinas e tecnologias. Ele nos desafia a redefinir o que significa ser humano, não mais limitado pelas fronteiras do corpo e da mente, mas ampliado pela integração inteligente e ética com a tecnologia. Conclusão. A visão de Alexander Kaplan é:
em muitos aspectos, otimista e revolucionária, propondo um futuro onde o cérebro humano e as tecnologias de ponta não estão separados, mas sim profundamente interligados. Sua reflexão sobre como podemos ampliar nossa capacidade cognitiva, curar doenças mentais e expandir nossas relações sociais é inspiradora, mas também nos alerta sobre os desafios éticos e sociais dessa transformação. Para Kaplan, o futuro do contato com o cérebro está nas nossas mãos, e devemos usá-lo com sabedoria, responsabilidade e ética. Convite à reflexão. Agora que você já conheceu as possibilidades e os desafios do contato com o cérebro, quero lançar um desafio a você. Você aceitaria que sua mente fosse conectada a um computador? Pense nisso. Como seria ter a sua mente diretamente interligada com a tecnologia? Quais vantagens você poderia obter? E quais riscos você estaria disposto a correr? Será que abrir mão da privacidade mental vale a pena em troca de conectar-se instantaneamente ao conhecimento, de aumentar suas capacidades cognitivas ou de melhorar sua saúde mental? Ou, ao contrário, será que a liberdade e a autonomia da mente humana devem ser preservadas, sem interferência tecnológica? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe com seus amigos. Vamos abrir um debate saudável sobre o que seria realmente uma sociedade conectada e as consequências dessa revolução tecnológica. Eu quero saber como você pensa sobre isso. Responda agora e compartilhe seu ponto de vista nas redes sociais. O que você acha que o futuro reserva para a mente humana? Vamos explorar juntos. Chamada à ação. Se você ficou surpreso com as possibilidades do contato com o cérebro e quer saber mais sobre como a tecnologia pode transformar nossa mente e nosso futuro, curta este vídeo para mostrar que você quer mais conteúdo como esse. Compartilhe com seus amigos, para que todos possam refletir sobre o impacto dessa revolução tecnológica e suas implicações para o nosso futuro. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização sobre o que está por vir. Se você gostou deste tema, eu tenho outros vídeos incríveis que você vai adorar. O futuro da inteligência artificial e como ela está mudando o mundo. Implantes neurais. Como a tecnologia está redefinindo o cérebro humano. O impacto da neurotecnologia na saúde mental e física. Esses vídeos vão te levar ainda mais fundo no universo da tecnologia cerebral e em como ela pode transformar a nossa vida. Não perca! Nos vemos no próximo vídeo.